Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade à leitura do livro do Bert, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Marisa. Boa noite, Marisa. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Então, a ameaça do novo. Tudo que abala as tradições é sentido como ameaça, tanto pela consciência individual quanto pela consciência do grupo, se é que podemos diferenciar as duas, pois, afinal de contas, toda consciência é a consciência de um grupo. O que é novo ameaça a coesão desse grupo e, consequentemente, a sua sobrevivência em sua forma atual. Pois quando um grupo abre espaço ao novo, precisa reorganizar-se para não se dissolver. Por esse motivo, muitas ideologias políticas desmoronaram depois de algum tempo, por não poder resistir duradouramente à percepção da realidade, a exemplo do comunismo. Isso, porém, só ocorreu depois que muitos que apontaram para o caráter ilusório dessas ideologias foram executados em nome da sobrevivência desses grupos ou condenados à morte de outras maneiras, por exemplo, por fomes decorrentes da aplicação dessas ideologias. Somente quando os grupos que apoiam as novas compreensões ficam suficientemente fortes para proteger seus integrantes contra a vontade de extermínio dos velhos grupos, é que seus adeptos se sentem seguros para a próxima vida. Quem se aventura cedo demais está ameaçado. O exemplo de muitos hereges e outros dissidentes nos serve de advertência. Entretanto, os que crucificaram hereges ou os queimaram em praça pública eram maus por causa disso? Eles lutavam pela sobrevivência do grupo, portanto, pela sua própria. Sua vontade de extermínio estava a serviço dessa sobrevivência e agiam com boa consciência. A internalização do rejeitado. Quando alguém, sob a influência de sua boa consciência, rejeita alguém, não importam os motivos, uma outra instância anímica força a dar ao rejeitado um lugar na sua alma. Isso se mostra na medida em que passa a sentir em si algo que rejeitou no outro, por exemplo, sua agressão. Porém, o alvo dessa agressão muda. Ela não se volta contra o agressor que ele rejeitou, mas contra outras pessoas que associa ao agressor, sem que elas o sejam. Com isso, fica-lhe oculto que se trata apenas de uma transferência, entretanto, o impulso é o mesmo. Contudo, uma maneira estranha e compensadora, uma instância interior oculta leva essa boa consciência a ferir-se com a própria arma e fracassar. Nesse contexto, existe ainda uma transferência. Em seu estudo sobre as projeções, Freud fala também de um outro tipo de transferência, pela qual combatemos numa outra pessoa aquilo que rejeitamos e negamos em nós mesmos. Outro modo de transferência se mostra quando os filhos incorporam em seu comportamento algo rejeitado por seus pais. É o que se percebe muitas vezes nos radicais da direita. Muitas vezes, através de seu radicalismo, presta uma homenagem ao pai rejeitado ou desprezado pela mãe. Vemos isso também em muitos que combatem os radicais de direita. Eles o fazem com a mesma agressão e os mesmos meios, todos, porém, igualmente com boa consciência. O campo. A imagem de campo nos permite entender melhor esses contextos. Rupert Sheldrake fala de um campo espiritual ou de um espírito ampliado, que se chamou de Extended Mind. Ele observou que existe uma comunicação entre seres vivos que somente podemos entender quando admitimos a presença de um campo espiritual, cujos limites esses seres se mantêm e se movem. Como poderia explicar-se de outra maneira que um animal encontra exatamente a planta de que precisa para aliviar um sintoma físico, ou um cão sabe quando o seu dono volta para casa?
Somente a admissão desse campo comum permite compreender também os fenômenos manifestados nas constelações familiares. Por exemplo, que os representantes de algum membro da família, quando colocados uns em relação aos outros, de repente passam a sentir-se como aquela pessoa que representam, embora nada saibam a seu respeito. Neste campo, todos estão em ressonância entre si. Ninguém e nada pode escapar. Até mesmo o passado e os mortos continuam nele, presentes e atuantes. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou livrar-se dela são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado e em desordem até que também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Campo e consciência. Podemos entender melhor os modos de atuação da consciência, levando em consideração a associação com os campos espirituais. Então, fica evidente que nos movemos em diferentes campos, e por essa razão, também temos diferentes consciências. As reações da consciência nos mostram como atua um determinado campo, quem é incluído por ele, quem e o que dele é excluído ou reprimido. Assim, a influência da boa consciência polariza o campo. Isso significa que apenas uma parte do campo, aplicada às relações humanas, apenas uma parte das pessoas que o integram são reconhecidas como pertencentes. Na linguagem da consciência, os que são admitidos são os bons, mas bom no sentido da consciência é apenas quem rejeita e exclui o diferente. Entretanto, o que foi reprimido ou excluído não pode ser expulso do campo. Pelo contrário, reforça-se nele. Por consequência, o que foi reprimido coloca sob uma pressão crescente os pretensos bons. Isso se mostra porque estão constantemente se defendendo contra o pretenso mal em sua alma e em seu entorno. Nessa luta contra a sombra de sua luz, eles se consomem, até que se esgote sua força e eles cedam lugar ao mal, ou sucumbam a ele. Entretanto, sem respeitá-lo, sentindo-se derrotados e com má consciência. Qual é, portanto, o grande conflito? É o conflito entre a boa e a má consciência. Daí nascem os conflitos mais implacáveis entre os grupos e dentro da própria alma. O delírio. Sob a influência da boa consciência e da irreversível necessidade de pertencer, nasce um movimento dotado de um zelo cego. Ele desperta, por um lado, um sentimento exaltado de inocência, boa consciência e vinculação ao próprio grupo, e volta-se cegamente contra outros. Esse movimento leva a uma disposição de morrer, associada a uma vontade de extermínio contra outros, sem que os outros entrem no campo de visão como seres humanos. Eles são sacrificados anonimamente ao paroxismo dessa exaltação, como alimento para um ídolo cego, e são assassinados em sua homenagem. Por isso, o grande e, ao mesmo tempo, insensato conflito retira sua força de tal delírio. Nesse delírio, naturalmente, existem graus, mas o movimento básico é o mesmo. Nele, a individualidade se dissolve na coletividade anônima e a boa consciência induz a um sentimento de superioridade em relação a outros grupos. Este é o movimento que conduz à exaltação, onde a verdade é diminuída ou mesmo abolida, assumindo traços delirantes. Quem se retira da multidão dos exaltados e volta à razão não colabora mais com o grande conflito. Já não se deixa seduzir por ele, mas corre o perigo de voltar contra si os exaltados, como se fosse um traidor, tornando-se vítima do conflito. E por que razão? Porque já não tem
a boa consciência dos demais. Resumo: os grandes conflitos começam na alma sob a influência da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos. Dessa forma, os grandes conflitos se tornam algo sagrado para a alma, sim, algo divino, ao qual, de bom grado, oferecem-se os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. Por isso, os grandes conflitos estão a serviço desse Deus. São iniciados e recompensados por ele, como, sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo capítulo. A grande paz, o amor. Além dos conflitos que nascem, em grande número, da boa consciência e da vontade de sobrevivência, existe também entre os seres humanos um movimento para aproximar-se dos semelhantes, um anseio de ligação com eles, a curiosidade e o desejo de melhor conhecimento mútuo. Este movimento começa com o amor entre o homem e a mulher, quando provém de famílias diferentes. Por intermédio do novo casal, essas famílias se aproximam e formam um clã, em cujas fronteiras reina a paz. O intercâmbio. Outro caminho que leva diferentes famílias e grupos a se aproximarem superam o temor recíproco. É o intercâmbio entre o dar e o tomar. Ele traz vantagens a ambos os lados, unindo-os mais intimamente entre si. Às vezes, esses grupos também se associam contra a ameaça de outros grupos. Procuram assegurar juntos suas chances de sobrevivência. Quando necessitam de aliado no conflito, eles se associam contra um inimigo externo comum, intensificando assim o seu intercâmbio e a coesão mútua. Dessa maneira, a ameaça proveniente de um inimigo externo contribui para a paz interior. Ok, vamos fazer uma pequena pausa. Marisa, vamos ver se tem alguma pergunta ou algum comentário. Renato, no chat a Cláudia fez uma colocação. Ela perguntou assim: faço então a minha intervenção na pausa para a pergunta? E em seguida a Adriana falou: Renato, esse capítulo me lembra a posição do Conselho de Medicina diante das novas práticas, em especial constelação familiar ao SUS. Exatamente. O novo é uma ameaça para o que já existe, porque o que já existe tem medo de ser dissolvido pelo novo, de perder força e, em última instância, perder a credibilidade. Portanto, o novo é sempre uma ameaça. Só tem uma situação, não é a melhor forma de dizer isso. Existe uma forma em que o novo deixa de ser uma ameaça ao que já existe, ao antigo. Quando o novo respeita e reconhece o antigo e tudo aquilo a que esse antigo esteve a serviço. Quando o novo olha com esse respeito para o antigo e reconhece tudo o que esse antigo acrescentou e a importância disso, de como isso se organizou, o antigo tende a abrir um espaço ao novo, porque ao se sentir reconhecido, ao se sentir de fato reconhecido, o novo deixa de ser uma ameaça, no sentido de que o antigo não sente que o novo quer destruir o antigo. Então, quando o novo chega criticando, não reconhecendo, ou só apontando as falhas e os limites do antigo, o antigo se fecha, porque se sente ameaçado, como se o novo quisesse destituí-lo.
como se o novo quisesse arrebatá-lo, como se o novo quisesse dissolver aquilo que já existe. Portanto, existe uma forma do novo chegar. É quando ele reconhece e honra tudo que já está. E reconhece a importância disso, mesmo que isso tenha limites. Então, é possível do novo chegar, mas existe essa sabedoria de honrar o antigo e reconhecer que, por mais que exista limites esse antigo, ou que por mais que exista coerência, tudo isso está certo dentro de um contexto maior. Então, esse respeito faz com que o antigo baixe as suas fronteiras e ceda espaço a algo que queira se acrescentar. Esse é o caminho. Alguém tem uma pergunta ou comentários? Cláudia, você quer fazer a sua colocação agora? Não sei se ela está ouvindo. Ah, ela está ouvindo. Oi, tá todo mundo ouvindo? Oi, Sim. Cláudia, estou te ouvindo. Boa noite. Oi, boa noite. Eu assisti depois a leitura da semana passada e me causou muitas reflexões que eu gostaria de compartilhar. E tem a ver com a continuidade de hoje, óbvio, né? Em primeiro lugar, uma coisa que eu gostaria de dividir, que eu percebo aqui, e nisso bem no âmbito do Conflito e Paz, do livro do Bert Hellinger, né, que trata dos grandes conflitos, e a gente tem aqui no nosso país um imenso conflito histórico, que é da escravidão e do genocídio, etnocídio dos indígenas. E o que eu tenho visto aqui no ar, curiosamente, é que eu não vejo os indígenas simplesmente se colocando como vítimas. Nos encontros que eu vou, o que eu sinto é sempre uma disposição de parceria com os não indígenas, né? Tanto que não há nenhum movimento de secessão, né? De sair do âmbito do Estado brasileiro, nem nada disso. E sempre há esse cuidado e interesse deles de estabelecer parceria com os não indígenas e aprender com os não indígenas, ao mesmo tempo em que eles querem que essa troca seja em termos de igualdade, ou seja, sem que essa troca com os não indígenas resulte numa invisibilidade do saber deles, do conhecimento deles, etc., né? E isso eu tenho muitos exemplos práticos. Fico com o exemplo dos Axanincas, eu brinco que eles são os diplomatas da floresta, porque eles têm diversos projetos de reflorestamento, desenvolvimento sustentável, inclusive com financiamento do BNDES, atingindo não só os indígenas, mas também o entorno, as comunidades do entorno da terra indígena, porque eles sabem que a proteção da floresta não depende dos indígenas, depende de parceria com os brancos, né, digamos assim. Só que o que acontece? O que eu me pergunto é o seguinte, eu vejo que o Bert Hellinger, quando fala dessa vontade de aniquilação do outro, né, que muitas vezes há nestes grandes conflitos, a primeira imagem que vem nas nossas cabeças é a ideia da aniquilação física mesmo, né? Que pode chegar, assim, a um tom de agressividade que nos remete a essa imagem, né, de aniquilamento. Mas às vezes eu fico me perguntando se o aniquilamento também não ocorre em termos simbólicos, no sentido da invisibilidade. E eu, como defensora pública, o que eu vejo, no campo do direito, né? A realidade dos indígenas é muitas vezes invisível, né? E isso muitas vezes acaba invisibilizando e resultando em afronta a direitos dos indígenas no sentido de serem o que eles são.
né? E aí, assim, eu reflito muito sobre isso, porque é a minha realidade aqui. E eu não gosto da ideia de reparação histórica, quando falam de direitos indígenas, né? Não gosto tanto dessa ideia, apesar dela ter uma força política que não pode ser questionada. Mas eu prefiro, eu tenho procurado pensar no tipo, tá, daqui para frente, como fazemos? Está o direito, estão as instituições preparadas para permitir que várias realidades coexistam, né? E devo dizer que não está preparada, não há essa vontade, e eu acho que antes de eu pensar numa justiça, nem o Bert fala, né? A justiça como uma limitação dessa potência de aniquilamento, eu às vezes fico pensando se isso também não pode ser aplicado numa ideia de a justiça como não só como limitação de aniquilamento físico, mas também limitação de um aniquilamento simbólico, o que acaba por desembocar na ideia de que várias realidades jurídicas, normativas, culturais coexistam em pé de igualdade. E digo que da parte dos indígenas há muito essa predisposição, da parte dos não indígenas não há. E aí eu fico pensando o quanto essa justiça, digamos assim, jurídica, não depende de uma justiça epistemológica também, né? Porque às vezes mesmo quem quer supostamente ajudar os indígenas contém uma formação de saberes que nem sempre conseguem abraçar a ideia de aceitar essas diversas realidades, né? E às vezes a minha pergunta que tem me feito assim na minha cabeça é como a visão sistêmica pode nos auxiliar não só fazer uma justiça material, digamos assim, mas antes disso fazer uma justiça em termos de produção de saber. Isso eu tenho me perguntado, eu acho que a gente não tem uma resposta pronta. E como é importante produzir essa resposta desde essa terra aqui onde a gente está pisando. Porque o Bert Hellinger, por exemplo, quando ele fala do conflito e paz, ele traz muitas coisas que, óbvio, né, ele viajou o mundo todo, conheceu muitas culturas, fez muitas vivências em tudo quanto é canto do universo. Mas ele é um europeu e é um alemão pisando numa terra, num contexto de um holocausto, né? Ele fala muito do holocausto lá, por exemplo. E aqui no Brasil a gente teve o nosso próprio holocausto, a gente só não olha muito, né? E às vezes eu fico pensando como é importante a gente, a partir daqui, dessa terra, das pessoas aqui que nasceram nesse sistema, refletirem isso também, né? A partir da contribuição do Bert. E é isso, é uma reflexão que eu quis compartilhar com vocês. Obrigado, Cláudia. Na essência, esses conflitos, eles têm sempre a mesma característica. Por que que no Brasil existe uma dificuldade da classe dos brancos ou dominante de se relacionar com os indígenas? Por que que existe essa dificuldade? Porque, no fundo, a classe dominante ela carrega no seu inconsciente coletivo uma culpa desse extermínio. Então, encarar os índios e se relacionar com eles é algo muito ameaçador. Então, na verdade, toda essa invisibilidade que muitas vezes a política ou as classes dominantes têm diante dos índios, nada mais é do que um reflexo de uma culpa que eles carregam, onde eles tentam, tipo, vamos demarcar um território e larga eles lá. Isso é uma forma de tentar amenizar uma culpa que se arrasta daqueles que causaram grandes prejuízos aos donos originais da terra.
Então, uma boa forma de reparação seria olhar para os índios nos olhos e dizer: sim, nós causamos muito prejuízos aos seus antepassados. Nós reconhecemos isso e o que poderíamos fazer de bom para compensar? Então, fazer algo de bom para compensar, isso deveria ser dito aos índios, olhando nos olhos deles, e esperar que eles deem, mostrem, expressem a sua necessidade. E aí sim a paz começaria a poder acontecer e aí sim eles seriam honrados. Então, por exemplo, os políticos chegariam, reconheceriam isso, o governo reconheceria isso e, por exemplo, então agora, se vocês têm um conhecimento, por exemplo, acerca das plantas, da medicina, da mata, então agora vocês vão ser reconhecidos por isso. Vamos criar laboratórios que permitem produzir isso e vocês vão ser beneficiados por isso. Então, a compensação, não a expiação, mas a compensação seria o caminho para, de fato, honrar essas pessoas. Mas antes de ter essa compensação, antes de ter essa atitude de reparação, é necessário esse reconhecimento. É necessário o reconhecimento do prejuízo que foi causado a eles. Então, embora os conflitos sejam aparentemente diferentes dos europeus com os índios ou do Holocausto, a base dos conflitos elas são sempre as mesmas. E as soluções elas também vão nessa direção. Agora, se o branco vai lá e diz: olha, causamos isso a vocês, toma aqui esse pedaço para vocês não me encherem, não ficar perturbando, isso gera uma atitude de raiva dos índios em relação aos brancos. Isso não compensa nada, porque não existe um reconhecimento sincero e não existe uma disposição real de reparação, e sim apenas uma tentativa de que eles não encham, não perturbem. E é claro, isso não funciona. Claro, isso não tem um efeito. Claro, isso não muda a culpa que eles carregam dentro de si. Eles apenas se distanciam um pouco mais dessa culpa, mas não resolve. Não resolve. Então, a reparação é o que é necessário. E essa reparação é feita a partir de uma necessidade real deles, ou de algo que eles façam e que possam se beneficiar profundamente disso, no caso dos índios. Né? Então, existe esse caminho, mas esse caminho ele só é possível de se encontrar quando se olha com essa abordagem sistêmica. Porque, caso contrário, ir lá e ficar fazendo benefícios para eles no sentido de que eles são coitados, isso tira deles a dignidade, isso não traz compensação, isso não traz equilíbrio, isso não traz respeito, porque é como se quisesse tirar deles a possibilidade deles continuarem vivendo no luto pelas pessoas que eles perderam. Então, isso não ajuda. Exato. Obrigada, até por ter ressignificado a palavra restauração, assim, né? Reparação. Porque às vezes como eu disse, às vezes eu não gosto dessa ideia, porque é como se a gente fosse sempre olhar para o passado. Só que não. A gente olha, reconhece e olha para o futuro, né? Exatamente. E o que é possível daqui para frente. E é desse reconhecimento que vem a força para se poder plantar a reparação. Entendi. Sem esse reconhecimento, não existe a força e nem a lucidez, a clareza para buscar a reparação. A força só vem do reconhecimento de que realmente pessoas foram prejudicadas. Mas não é ficar preso nisso, é um reconhecimento onde se olha para uma solução, buscando essa reparação, sabendo que o outro que foi prejudicado tem o direito de pedir algo.
E quando esse algo é atendido, o que significa isso? Está contido no atender a isso esse reconhecimento sincero, esse respeito pela dor do luto do outro. Entendi. Obrigada. Obrigado a você, Cláudia. Mais alguma pergunta, Larissa? Ou alguém quer compartilhar algo? A Adriana escreveu assim: Renato, essa colocação do sucesso do novo estar em respeitar o que veio antes é um bom lugar para o direito sistêmico diante do direito tradicional. Exatamente. É reconhecer que o direito institucional, o direito atual, ele desempenhou e desempenha um papel extremamente importante dentro da nossa sociedade, mesmo que ele contenha falhas. Sem isso, nós não poderíamos ter chegado aonde nós chegamos hoje, com leis que amenizam ou tentam amenizar esse impulso de extermínio de um grupo diante do outro grupo. Então, essas leis, elas de fato, embora elas não são plenamente eficientes, elas cumpriram uma função até hoje. É claro que isso precisa ser reconhecido. Não reconhecer isso seria muito injusto com tudo que já foi feito e com tudo que isso esteve a serviço e atuou até hoje. Então, o judiciário, como foi até hoje, é fruto de algo que foi necessário. Embora isso é incompleto, e tudo incompleto tem espaço para que o novo chegue. Mas o novo só é aceito pelo que já existe, se tiver esse respeito, se tiver esse reconhecimento. O novo não chega para mudar ou destruir o antigo. Chega podendo acrescentar algo, não destruir, não desprezar. E isso é o que fracassa na política hoje em dia. As políticas, elas fracassam exatamente por isso, porque aqueles que chegam, eles olham para aquilo que existia como não reconhecendo, não valorizando. Pelo contrário, desprestigiando tudo que já existe. E é claro que esse novo tende ao fracasso. Tende ao fracasso, porque o novo só consegue se implantar quando o antigo é reconhecido. E o antigo, por pior que tenha sido, ele teve uma função. Algo maior movimentou isso. Então, quem somos nós para julgar isso? Bom, mais alguma pergunta? Não, Renato, não vejo ninguém com a mão levantada, nem nenhuma pergunta no chat. Renato, Marisa, eu queria fazer só um comentário, que enquanto eu li aqui o campo, né, no tema assim, do campo, aí onde diz, achei só engraçado, um cão, quando o seu dono está voltando para casa, manifestação física, né, do campo, aí a minha cachorra latiu aqui com a chegada do dono dele. Eu achei incrível isso. O que é o campo? Exatamente, isso é o campo. Renato, Sim, Renato, Larissa. eu não tinha visto aqui que a Marilis fez um comentário antes do comentário da Adriana. A Íria me deu um toque aqui. Obrigada, Íria. Ela falou assim: você quer falar, Marilis? Oi, eu posso ler. Boa noite, eu não pude estar com o grupo na semana passada, 27/3, assisti pelo YouTube, e a explicação sua, Renato, sobre o momento político foi uma amálgama que uniu as peças do meu quebra-cabeça. E agora eu sinto muita paz. E é bem isso, porque quando eu olhava as notícias, os conflitos, a política, o judiciário, os políticos, tem uns que eu ainda não gosto muito de ver a imagem, né, a foto na televisão. Aquilo me incomoda. Mas agora, depois do seu comentário, até que eu olho para a cara deles e sinto paz. Bom. Agora dá para engolir.
Sim. No fundo, todos estão a serviço de algo. Todos. Né? Exatamente. Muito obrigada, Renato. Obrigado a você pelo comentário, Marilis. Mais alguém, Larissa? Não, Renato. Renato, eu acho que a psicologia também, né? Tem que haver uma gratidão. A psicologia, eu falo isso por mim, sou psicóloga, porque quando eu descobri há 10 anos a constelação, eu me encantei e estou com ela até agora. Mas eu não posso deixar de lado a psicologia, até porque o Bert também foi estudar psicologia, né? Sim. Sim. Não podemos deixá-la de lado. E teve um momento que eu dizia, não, agora é a constelação, ponto. E não. Tudo aquilo que nós rejeitamos dentro de nós atua. Exatamente. Tudo que nós rejeitamos atua, seja um conhecimento, seja alguém dentro do sistema, da nossa família, da nossa sociedade, isso atua, né? Atua dentro de todos. Né? Sem rejeições. Então, Larissa, vamos continuar então, por favor? Larissa não, Marisa, por favor. A consciência. Paralelamente, esse grupo desenvolve uma consciência comum, sobre cuja influência seus membros se distinguem daqueles que estão fora deste grupo. Essa consciência faz com que se sintam melhores do que os outros e os depreciem. Tudo que está a serviço do seu próprio grupo e é exigido como condição para fazer parte dele é recompensado pela consciência com o sentimento de ser bom e de ser melhor. Nesse contexto, todas as ações empreendidas contra outros para reforçar a distinção e a proteção contra eles, inclusive os sentimentos agressivos que aumentam a disposição para a luta e o conflito, são aprovados e recompensados pela consciência. A paz no interior do grupo e a boa consciência que a garante são condições para o bom êxito na condução dos conflitos contra o exterior. A impotência. Como se alcança, então, a paz entre grupos em conflitos? Geralmente, apenas quando ambos os lados já não suportam mais, quando esgotaram suas forças, com a condição de serem equiparados e perceberem que a continuação do conflito só lhe traz perdas. Então, fazem a paz, traçam novas fronteiras, respeitam-nas de comum acordo. Depois de algum tempo, recomeçam o intercâmbio do dar e do tomar, ou até mesmo associam-se para constituir um todo maior. O triunfo. O que acontece, porém, quando um grupo vence e subjuga outro que antes talvez tentara exterminar? Depois da vitória, o grupo vencedor perde sua coesão interna e o grupo dominado volta a afirmar-se. Com o triunfo começam, portanto, a dissolução do grupo vencedor e o seu declínio. Certo. Ótimo. Vamos parar aí, porque é importante nós falarmos disso. Isso é exatamente o que acontece na política. Quando aquele que vence, e vence com esse sentimento de que agora pode exterminar o outro, essa coesão que existe entre os vencedores, ela começa a se diluir. E aqueles, os vencidos, os derrotados, os, entre aspas, humilhados, ao contrário, eles se unem. Eles se unem e eles começam um novo movimento para fazer o quê? Combater esses que os humilharam. Então, é uma questão de tempo. E aí a tendência é que eles se revezam nesse eterno conflito, aonde, no final das contas, se perde o olhar para a evolução e o olhar fica totalmente voltado para o inimigo. Então, aí, não se olha mais para o bem comum, se olha apenas para o adversário e todos se unem na tentativa de não serem exterminados pelos seus opositores.
não só no extermínio da questão física, mas no extermínio também de ideias. Isso pode ser levado para o campo de ideias, né, esse conflito. Ou por outros campos, de guerras comerciais ou conflitos de fronteiras. Todos esses conflitos eles aparecem de várias formas, não só com uma necessidade de extermínio do outro grupo, onde isso é o que está na essência. Então, é muito importante, porque a gente vê isso, na nossa idade, a gente pode vivenciar isso nesses movimentos políticos acontecendo. E da onde vem o fracasso desse novo, que queria, de fato, honestamente se colocar. Mas da onde vem esse fracasso? Vem exatamente desse desrespeito, vem exatamente desse não reconhecimento, vem exatamente dessa tentativa de aniquilar o antigo, né? E aí, é lógico, fracassa. A compreensão, vamos lá? A compreensão. Descrevi isso até aqui numa perspectiva mais ampla e em traços essenciais, como em outras coisas da vida. Essa generalização não faz justiça à multiplicidade da realidade concreta. Também não se trata disso. Vistas do exterior, a paz e a guerra, em sua alternância e em sua dependência recíproca, apresentam como um destino inevitável. E continuarão a sê-lo, enquanto as conexões mais profundas entre a guerra e a paz em nossa alma permanecerem inconscientes e, portanto, indisponíveis para compreensões essenciais. Uma dessas compreensões é que todo grande conflito termina em fracasso. Por que forçosamente fracassa? Porque nega o que é evidente e porque projeta no exterior o que só pode ser resolvido na própria alma. Com isso, não quero dizer que todos os conflitos podem ser resolvidos desta maneira, ou que devemos viver sem eles. Os conflitos são parte integrante da evolução dos indivíduos e dos grupos. Entretanto, por meio das compreensões essenciais, eles podem ser resolvidos de outra maneira, com mais cuidado e com o reconhecimento das diferentes necessidades e dos limites impostos às soluções adotadas em comum. Em última instância, toda a paz é alcançada através de alguma renúncia. A paz interior. O indivíduo sente permanentemente em si o conflito entre diferentes emoções, necessidades e instintos. Embora importantes, eles só podem impor-se e alcançar suas metas à medida que se respeitarem e se compatibilizarem entre si. Nesse processo, eles ganham algo, mas também precisam renunciar a algo, pelo bem do todo maior. Quando eles estão balanceados entre si, sentimos-nos bons e em paz. Mas enquanto estiverem em conflito, permanecendo indefinidos seus limites e suas possibilidades, sentimos-nos mal e eventualmente nervosos, estressados e doentes. A questão é: trata-se aqui de um conflito interno ou da internalização de um conflito externo? Trata-se da projeção externa de um conflito interno. Para esclarecer essa interação entre o exterior e o interior, retorno à imagem dos campos espirituais. A paz num campo espiritual pressupõe que todos os que integram sejam igualmente reconhecidos como tais. Isto só acontece quando os denominamos bons, isso só acontece quando os denominados bons compreenderam o lado mau e perigoso de sua boa consciência. Só então podem ultrapassar os limites da boa consciência, mesmo que seja com um sentimento de culpa e de má consciência. Só então podem conceder aos que já rejeitaram, de modo especial, às pessoas rejeitadas, um lugar com os mesmos direitos nesse campo. A percepção. No interior de um campo, é limitada a visão de seus integrantes e os padrões se repetem, inclusive os padrões humanos de comportamento. Isso acontece, sobretudo, porque os rejeitados também rejeitam, com boa consciência, aqueles que os rejeitaram.
O conflito entre os dois lados reduz-se a um conflito entre duas boas consciências que se opõem. Ambos os lados são limitados e cada um deles imagina que vencerá o outro e se livrará dele. Por isso, a roda do conflito gira de uma maneira em que, alternadamente, os bons são vistos como os maus e vice-versa. Rupert Sheldrake observou que um campo só pode mudar se é colocado em movimento por um novo impulso externo. Este impulso é algo espiritual, isto é, provém de uma nova compreensão. Inicialmente, o campo se defende contra ele e procura reprimi-la. Mas quando ela se aposta de um número suficiente de seus integrantes, o campo põe-se em movimento como um todo. Então, pode abrir-se às novas compreensões, deixar para trás algo superado e mudar seu comportamento. Uma nova compreensão seria, por exemplo, a percepção de que os grandes conflitos têm suas raízes na boa consciência e tiram delas suas energias agressivas. Outra compreensão nova resultou da evolução do trabalho com as constelações familiares e seu desenvolvimento, o acompanhamento dos movimentos da alma. Verificou-se que, quando damos aos representantes numa constelação familiar tempo suficiente para se centrarem e não interferirmos, de repente eles são tomados por um movimento que se desenvolve sempre na mesma direção, no sentido de conectar no nível superior o que até então estava separado. Com isso, esses movimentos da alma nos proporcionam um caminho de conhecimento em cujo termo os grandes conflitos perdem a sua fascinação e o seu sentido, pois esses movimentos ultrapassam os limites da boa consciência e, consequentemente, os limites do próprio grupo. Eles juntam numa unidade maior os lados até então separados e isso os enriquece e os faz progredir. A outra consciência. No nível dos movimentos da alma, atua uma outra consciência. À semelhança de nossa consciência habitual, que percebemos em termos de culpa e inocência, essa outra consciência que nos faz transpor os limites de nosso grupo e sintonizar com algo maior. Congregamos numa unidade e num patamar superior os lados opostos. Também se deixa perceber por meio do sentimento. Isso só ocorre, porém, quando já progredimos um pouco no caminho que vai além de nossa consciência habitual. Essa outra consciência se torna perceptível por meio da paz ou da intranquilidade, da serenidade centrada ou de um sentimento de desorientação, precipitação e recusa de saber. Do resto, quando perdemos o centramento interior, recaímos no domínio da boa e da má consciência. Estar em sintonia significa estar harmonizado com muitos, com todos, em definitivo, e não ser inimigo de ninguém. Na esfera da boa consciência, pelo contrário, uno-me a um dos lados e estou em conflito com o outro, até com a vontade de extermínio. Ingressar na esfera dessa outra consciência significa, portanto, abandonar as imagens de inimizade. Nesse nível, continua havendo conflitos. Eles são inerentes ao crescimento e ao desenvolvimento, mas sem imagens de inimizade e sem a vontade de extermínio, e, sobretudo, sem exaltação e sem zelo. Onde começa, portanto, a grande paz? Ela começa onde termina a vontade de extermínio, seja como for que o justifiquemos, e onde o indivíduo reconhece que não existem seres humanos melhores e piores. Todos estão emaranhados de seu modo particular, nem mais nem menos do que nós. Neste sentido, somos todos iguais. Quando sabemos e reconhecemos isso, quando sabemos que nossa consciência tolhe a nossa liberdade, podemos nos aproximar uns dos outros sem arrogância,
respeitando os limites que nos são impostos. Podemos olhar mais longe e ultrapassar nossa boa consciência anterior, para nos encontrarmos mutuamente em algo maior. Aí começa a grande paz. O Ok, outro, Marisa, vamos dar um intervalo, vamos ver se existem comentários ou perguntas. Renato, eu tô suspeita. Parece que não, não era isso. Não, a Marilis levantou a mão. Ok, Marilis. Marilis, você está nos ouvindo? Agora sim, Marilis. Deu para ouvir minha pergunta? Não, não ouvi. Tá, é que a minha internet está instável. Eu queria que, se possível, Renato, que você falasse um pouquinho sobre essa outra consciência. No sentido que ele fala aqui da intranquilidade. Da paz e tranquilidade. Sim. Essa outra consciência, ela também, assim como na consciência familiar, que nós a vivenciamos através de consciência leve ou consciência pesada, quando essa outro nível de consciência, consciência da alma ou a consciência do espírito atua em nós, nós percebemos o efeito disso atuando em nós, também através de paz, tranquilidade, serenidade, ou através de inquietação, nervosismo, ansiedade. Ou seja, a atuação desse nível maior em nós também pode ser percebido por nós através desses sintomas, através dessas sensações. Então, é disso que ele está falando. Então, vamos ver se eu acho aqui um exemplo que pode exemplificar isso. Então, por exemplo, tem um exemplo. Às vezes, uma pessoa... eu vou dar um exemplo bem concreto. Eu tenho uma cliente que ela tinha uma profissão ligada a terapias e ajudava pessoas. E ela gostava muito de fazer isso e, ao mesmo tempo, fazia isso com muito amor, inclusive é uma consteladora. E, ao mesmo tempo, ela tinha alguns impulsos que ela não conseguia entender, de muita ansiedade, de muito nervosismo. E existia um assédio constante a ela, de que ela se envolvesse com política. E ela sempre foi muito contra a política. Tinha um conceito de todos, assim, bem frequente. Os políticos são corruptos, os políticos não são bons o suficiente. E ela se sentia, na sua função de terapeuta, superior aos políticos, né? E ela me recorreu falando sobre esse conflito, e quando nós olhamos, colocamos uma constelação acerca dela, da profissão dela, da política e da missão espiritual dela. O que se mostrou é que, claramente, a missão espiritual dela estava ligada à política e não à área de terapia. Ou seja, que a área de terapia tinha sido muito bom e útil para ela, não significava que ela deveria abandonar isso, mas que sim, ela deveria se abrir a fazer um trabalho político e se envolver com isso. Então, foi muito chocante e surpreendente isso para ela. Ela entrou em crise, mas ela disse sim. E aconteceu uma coisa muito estranha, porque no momento que ela disse sim e se permitiu se envolver com a política, rapidamente ela foi eleita, rapidamente ela começou a ser reconhecida e rapidamente ela está alcançando, e provavelmente vai alcançar posições
que muito dificilmente uma pessoa alcançaria de forma tão rápida na política sem que houvesse tramóias e corrupção e etc, etc, etc. Então, a entrega dela a isso surgiu, tem trazido a ela uma paz que antes ela não tinha. Então, o que significa isso? Significa que enquanto ela negava algo do qual ela estava tomada a serviço, ela percebia isso através do quê? De uma inquietação e até de um impulso suicida. É como se a vida não tinha sentido para ela, embora ela é uma excelente terapeuta. Quando ela abandonou essa ideia de que os políticos todos não prestam, ou que ser um constelador ou mesmo um terapeuta não é algo maior do que ser um político, e ela se entregou a isso, o que aconteceu? Ela agora não só cresce rapidamente com essa nova função, mas ela também encontra uma paz, começa a encontrar uma paz e uma força que até então ela não sentia, mesmo fazendo algo que ela julgava ser superior. Então você vê atuando na alma dela, o efeito na alma dela, nesse movimento maior, qual é o efeito quando ela se une a isso e qual é o efeito quando ela quer se separar disso. Então, eu não sei se eu consegui exemplificar, dentro desse movimento tão amplo, os efeitos em nós quando nós nos negamos a vivenciar algo do qual, de alguma forma, estamos a serviço. Então, nós também podemos vivenciar isso. Ou seja, a gente vê que determinados sintomas, eles vêm exatamente por estarmos desalinhados a essa consciência do espírito, a essa consciência maior, aonde de alguma forma estamos a serviço para a sociedade, estamos a serviço de algo, né? Na minha época, na minha vida, no meu local ou no meu país. Não importa, algumas pessoas têm essas funções amplas, estão a serviço de movimentos profundos. Sim, Renato, foi muito bom. Só mais uma colocação, isso dá para a gente relacionar com o que o Rupert fala, que um campo só pode mudar se é colocado em movimento por um novo impulso externo? Exatamente, exatamente. Então, essa consciência dela acerca de que ser terapeuta era ser superior a políticos, isso só pode ser mudado à medida que ela teve uma vivência externa acerca disso. Quando ela pôde vivenciar através da constelação algo. Então, isso colocou essa consciência dela em movimento e se abrindo para algo novo. É exatamente isso. Então, a consciência, muitas vezes, é esse impulso que permite que alguém se abra para algo novo e que coloque algo que já existe meio cristalizado e que essa consciência, ao movimentar isso, ela diminui os limites que essa consciência impõe por essa fidelidade. Perfeito, Renato. Renato, só vou fazer uma colocação agora. Eu fiquei pensando no tanto de medicação para ansiedade que as pessoas tomam e quantos campos devem estar sendo fechados e não abertos. Exatamente. Exatamente. Não se abrir para movimentos maiores gera em nós muita ansiedade, muito sofrimento, muita inquietação. Obrigado, Marisa, pela colocação. Marilis, obrigada, Renato. Marilis, desculpa. Eu sei que é Marilis, confundi com a Marisa. Sem problema. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Bom,
Larissa, tem mais alguma pergunta ou mais alguma colocação? A Eliane está com a mão levantada e a Marisa falou no chat assim: nossa, me tocou muito profundamente esse exemplo, gratidão. Dá tempo da pergunta da Eliane? Sim, pode fazer. Eliane, vou abrir seu microfone, tá? Oi. Tá Olá, me ouvindo, Renato? Estou te ouvindo. Renato, faz para mim um esclarecimento acerca das consciências com referência a uma comparação com o ego, ver se estaria correto. A pessoal e a de clã, elas tratam de ego e a universal é superior, é acima disso, pode se levar para o lado do divino, ou universal, o que seja, que vem unificar o todo? O ego, acho que tem o microfone aberto e... Ai. Alô, vocês estão me ouvindo? Tá sim, Renato, tô te ouvindo. Está te ouvindo, ok. Renata. O ego é uma linguagem usada dentro da consciência pessoal, né? O ego, então, é uma linguagem que a gente usa dentro da consciência pessoal. Tanto é que cada um desenvolve o seu, baseado em todas as suas experiências, valores, crenças, dentro de um sistema. Então, o que o ego faz? O ego é uma estrutura que se desenvolve, nós desenvolvemos, todos nós desenvolvemos, como uma forma de proteção da nossa conduta e do nosso comportamento. Então, o ego ele está a serviço da manutenção de uma imagem da qual nós acreditamos ser a imagem adequada para que a gente se sinta aceito dentro dos mais variados sistemas aos quais eu pertenço. Então, o ego é essa estrutura que toma conta desse comportamento, das nossas atitudes, para que a gente se sinta aceito. Ele está muito ligado a essa consciência pessoal, a essa boa consciência, né? E ele é uma estrutura que zela por isso. Ele controla as nossas atitudes, para que a nossa imagem possa ser mantida e adequada dentro desses vários sistemas, para que a gente possa se sentir aceito. Então, o ego é uma linguagem que a gente usaria dentro da consciência pessoal. Dentro da consciência coletiva, a gente não usaria essa linguagem de ego, né? Porque essa linguagem de ego ela é mais voltada para o indivíduo, ela não é voltada para o coletivo. A gente não costuma dizer o ego coletivo, a gente não usa essa linguagem, embora existe algo equivalente a isso dentro da coletividade, dentro do campo coletivo, existe uma necessidade de autoproteção, para que o novo não ameace aquilo que já existe. Então, existe algo equivalente, mas a gente não chamaria isso de ego coletivo. Agora, quando a gente fala de um movimento maior que inclui a tudo, aí sim, aí nós estamos falando de algo que se dedica a tudo e a todos, aonde tudo e todos têm o direito. Tudo e todos fazem parte, tudo e todos são abarcados por aquilo que a consciência pessoal ou por aquilo que a consciência coletiva exclui. Porque ambos ainda são baseados no bem e no mal, na boa consciência e na má consciência. Então, sim, a consciência do espírito é uma consciência que abarca e dá espaço para tudo, para todos. Para tudo e para todos.
Bom, acho que é isso. Acho que vamos parar por aqui, já deu o nosso tempo. Sim. Muito obrigado, Marisa, pela leitura. Muito obrigado a todos pela participação. E vamos ficar por aqui. Boa noite a todos. E a gente se vê na próxima semana. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Renato. Obrigada, pessoal. Obrigado, Larissa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.